Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Eu te convido a abrir em dois textos. Primeiro em 1 Samuel, lá no começo da Bíblia. 1 Samuel, no capítulo 16. Quando você tiver ali aberto, abra também no Salmo 89. Os dois textos ali. Nós vamos ler dois textos. Um está interligado ao outro. 1 Samuel, capítulo 16, e Salmo, capítulo 89. Salmo 89. Deus me leva a falar nesta noite sobre a ideia mais fantástica de Deus. O que é esta ideia? Ou quem é esta ideia? Diz 1 Samuel, capítulo 16, verso 11. Disse mais, tudo bem? Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta um menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo. Portanto, não nos sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Agora, Salmo 89, verso 20. Esse é um fato histórico que acabamos de ler. Agora aqui é uma profecia. Deus está falando sobre este homem. E olha o que Deus diz deste homem, para este homem, concernente à aliança que ele faz com este homem. Ele diz, Deus está falando: achei a Davi meu servo. Achei a Davi meu servo. Com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será sempre, grave isso, sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da adversidade o afligirá. Eu esmagarei diante dele os seus adversários, e aos que o odeiam abaterei. A minha fidelidade, porém, e a minha benignidade estarão com ele, e o meu nome será exaltado no seu poder. Porém, na sua mão o mar, e a sua destra sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, tu és o meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também lhe darei o lugar de primogênito. Faloei mais excelso dos reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha benignidade, e o meu pacto com ele será firme. Farei que subsista
para sempre, a sua descendência e o seu trono, como os dias dos céus. Vamos orar. Querido Pai, amantíssimo Deus, estamos agora na Tua presença, Senhor. Queremos estar mesmo, não queremos estar longe, afastados. A nossa mente precisa estar aqui, por isso eu digo, Senhor, estamos aqui. Estamos diante de Ti, Jesus, com a capacidade que temos de nos apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, nos apresentamos como estamos, do jeito que estamos, da maneira como estamos. E o Senhor, Deus amado, conhecedor de todas as coisas, que está agora compreendendo o nosso desejo e atitude. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, palavra preciosíssima, palavra que tem viés de ouro do céu, viés de prata celestial, e viés, ó Deus amado, que traz sobre nós uma riqueza maravilhosa. Pai, nós queremos nos adentrar a esta verdade, como Davi, nos apossar da Tua presença, como Davi, e nos colocarmos, Deus amado, diante de Ti como filhos, como Davi. Ajuda-nos, Deus amado, a sermos alguém que chame a Tua atenção. Ajuda-nos, Deus amado, a sermos pessoas que sinalizem por Ti, chamem por Ti, socorro a Ti, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, 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 amém. A palavra, ela é o nosso manual do acolhimento de Deus e a nossa bússola, a nossa orientação de como nós podemos ser acolhidos, o que podemos fazer, qual é a nossa ação, nosso papel naquilo que corresponde ao nosso relacionamento com Deus. A partir da palavra nós vamos percebendo que Deus fala conosco através de testemunhos. Deus vai mostrando históricos e vai dando palavras e vai combinando pensamentos que torna-se a Bíblia um livro único, no sentido de ter aos homens uma revelação especialíssima. Principalmente quando falo esta palavra especialíssima, é no sentido de Deus trazer a visão dele sobre nós, porque não é tão especial para nós nos aproximarmos desse Deus e entendermos esse Deus, mas é mais especial para nós Deus nos entender e se aproximar de nós, como seres humanos, como seres complexos, como seres que temos diferenças. E Deus, Ele é aquele que nos criou e nos conhece e sabe então como nos relacionar conosco. É de fato algo muito impressionante a palavra de Deus, porque ela está há tantos séculos, há tantos milhares de anos sendo apresentada, e o Espírito de Deus, que é o que torna esta palavra viva, ele vai aplicando a cada um, porque Deus é o Pai que conhece cada um dos seus filhos, sabe a todos quantos Ele chama e sabe a todos quanto Ele escolhe. Há uma palavra assim, dita por Jesus, que é muito interessante. Diz Jesus que Deus chama, mas Ele, dentre os que Ele chama, Ele escolhe. Então esta é uma visão de entendimento que de repente nós precisamos entrar mesmo pela fé. Pela fé. E a fé precisa ser tão forte para dizer assim: o que Deus me escolheu? Pensa em você, não sei qual que é teu critério, como que você se autoanalisa, como que você se valoriza. Tem pessoas que se valorizam exageradamente, outros não tanto, mas não te causa um impacto você, sabe, pensar assim, por que Deus
E não escolheu aquela outra pessoa que estava ali, aquele meu amigo de infância, aquela outra pessoa, aquele outro. Por que Deus nos escolheu? Por que estou tendo esta oportunidade raríssima? Queridos, existem nesta cidade quase 1 milhão de habitantes. Devem estar nas igrejas hoje, aqui, nesse horário, mais ou menos, que é o dia que se reúnem. Não sei, não mais de 100 mil pessoas. Talvez bem menos, né? Não sei, tem muitas igrejas. Mas você está aqui. O interessante é saber, eu estou aqui. Aí você recapitula a tua vida, olha para trás. Por que eu estou aqui? Eu quero trazer nesta noite sobre a ideia de Deus, o pensamento de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. Como que Deus teve essa ideia de escolher você? E o mais interessante de tudo, que a melhor ideia, o melhor pensamento que Deus teve no universo não são as coisas, mas é você. Eu vou lhe provar isso. Uma questão óbvia da nossa importância aos olhos desse Deus Todo-Poderoso. Então eu quero te mostrar através de Davi aqui uma escolha. E você vai se colocar, e a Bíblia está aqui para dizer isso para você. Se coloque no lugar. Se coloque no lugar. Eu não amo mais Davi do que você. Se coloque no lugar. Do mesmo jeito que eu escolhi Davi, eu escolhi você. Se coloque no lugar. Eu chamei Davi, ele se apresentou de mim, aí eu escolhi Davi. Então, você é Davi, eu sou Davi. Então esta é a melhor maneira, a maneira mais inteligente de interpretar a Bíblia, porque é assim que Deus pensa, e é nesse nível de igualdade que Deus vê. Você não veja, nós lemos 2 textos. Nesses 2 textos, Deus está falando sobre Davi. É impressionante, uma coisa que me espantou muito. Quando Deus, através do profeta Samuel, indo à casa de Jessé, pai de Davi, não sabendo muita coisa, Deus não dá muitas explicações. Deus falou: vai lá, vou ungir um rei no meio dos filhos dele. E não estava que me assombra nesse texto, é Deus dizendo: é este, levanta-se. Todos ali, Deus deu uma ordem: levantem-se e unjam. Samuel levou um susto. Era o último na escala da probabilidade. É igual quem ganhou o prêmio Nobel da Paz. Tinha muitos candidatos, mas ele fazia parte dos favoritos. Aquela turminha que ganhou o prêmio. Mas Deus, nesse momento, Ele está dizendo, para espanto de todos que estão ali: é este. Então, o que é que faz com que Deus chegue para uma pessoa e diga: é esta, é este? O que faz com que Deus busque esta pessoa e exclame isso: eu quero esta pessoa, eu escolho esta pessoa, eu desejo ter esta pessoa? Na verdade, queridos, o vínculo é de fato o amor, mas existe algo atrás também disso, que é o desejo de Deus, que é advindo de algo que tem atrás do desejo, um sonho, isto é, uma visão.
Logo, o que Deus faz, quando Ele fala, é esta pessoa, eu escolhi você. O que Deus faz é algo extremamente incomum, queridos. É o Todo-Poderoso falando algo especialíssimo. O que Deus fala conosco, como Deus está falando com você nesta noite, e quer que nosso coração se sensibilize. Deus está dizendo a você e a mim, Ele está dizendo: olha, eu te escolhi, eu te escolhi. Eu fico pasmado quando eu penso nessa questão da escolha de Deus, do chamado de Deus Todo-Poderoso, que cada um de nós temos uma experiência. Cada um de nós temos uma experiência. Eu acredito que todos que estão aqui, que são de fato servos de Deus, crentes no Senhor Jesus, vai se lembrar do dia que Deus te chamou, o dia do encontro com Deus. Eu tive um dia que eu tive um encontro com Jesus, mas eu me lembro que desde esse encontro, eu tão novinho, tinha mais ou menos uns 14 anos para 15, um dia eu fui parar numa igreja pentecostal. Eu nem sabia que existia igreja pentecostal e igreja, essas diferenças que havia. Eu devia ter uns 15 anos, ali dentro da igreja, aquela movimento e aquela gritaria, aquela maneira de orar diferente. O pastor, um homem pequenininho assim, ele é muito eloquente. E ele fez um apelo, eu não entendi direito o apelo, eu percebi que estava chamando, e eu fui lá à frente. E lá estava mais ou menos umas 80, 90 pessoas assim, à frente, ajoelhadas, na Maringá, na nossa igreja, segunda igreja. E eu, adolescente, pus a cabeça assim no chão, eu não sabia nada, eu falei: Deus, o Senhor está aqui. Eu falei: eu estou aqui. Quando eu falei isso, o homem tinha descido do púlpito, o pastor, e foi no meio daquela turma toda de joelho, e pôs a mão sobre mim. Quando eu senti a mão dele, ele falou em profecia: aqui há um jovem, que é meu escolhido, é meu. Aquele dia, eu nunca tinha ouvido profecia, eu nem sabia que existia profecia, nem sabia nada, não entendia nada. Mas naquele momento que ele falou aquilo, meu coração se abriu naquele exato momento, eu percebi a voz de Deus. É Deus mesmo. Comecei a chorar. Nunca saiu de dentro do meu coração a visão de ser escolhido dele. Uma coisa que eu tenho aperfeiçoado, eu tenho tentado aperfeiçoar, é essa visão de pai. Tu és o meu pai. Então, esta questão que eu tive, que você tem, que poderemos dar alguns testemunhos no sentido da visão da paternidade de Deus, é muito interessante aqui, porque foi exatamente isso que Deus falou, e é maravilhoso quando Deus fala alguma coisa sobre você, ou te chama, ou te destaca, ou numa intimidade, ou lá na sua casa, ou no seu quarto, aonde você estiver nesse momento que Deus falou sobre você, é especialíssimo, de grande valia e de grande importância para a preservação da fé na nossa vida. Mas agora eu vou mostrar para você que no Salmo 89, coisas que ele falou de Davi, que tem tudo a ver conosco, porque Davi foi escolhido, porque Deus tinha lugar para Davi. Davi foi escolhido porque Deus tinha lugar para Davi, na sua visão e no seu sonho. Eu vou repetir, vou tirar o nome Davi aqui da minha frase, eu vou apagar. Escolhido porque Deus tinha um plano na vida de alguns pontinhos atrás e alguns pontinhos na frente. Então você vai citar o teu nome, você vai colocar o teu nome aqui.
Fala comigo. Fala também. Carlos. Fala de novo. Carlos foi escolhido porque Deus tem um sonho, tem um plano na vida de Carlos. Isso é a ideia. E quando Deus escolhe, queridos, Ele participa, Ele faz primeiro uma aliança com a pessoa. Deus nos chama para fazer um teste. Ele até chama, mas quando Ele escolhe, o primeiro ponto é uma aliança. A aliança foi feita. É isso aqui, Jesus morreu no seu lugar. E Ele fez uma aliança de sangue sobre você. A minha aliança é essa. Então, Deus, quando Ele, por isso que o casamento é uma coisa tão séria diante de Deus, que quando Ele chama a pessoa, Ele está propondo um casamento. E quando eu li o texto, eu disse, frise esta palavra, para sempre. Fala comigo, para sempre. Então aqui, a ideia é de que Deus, quando Ele me escolhe, Ele tem comprometimento e Ele tem palavra para sempre. Então aqui são os termos deste casamento e desta aliança que Ele teve com Davi, e que nós, pela ousadia que temos e baseados fundamentalmente na palavra de Deus, podemos colocar o nosso nome aqui, porque a aliança é conosco, com os filhos do reino. Então, se não veja Deus fazendo comentários sobre Davi. Aleluia. Primeiro Ele diz meu servo. Ele não diz meu príncipe. Ele diz meu servo. Deus está fazendo os comentários e as palavras de Deus são pesadas. Meu servo. Depois Ele diz meu ungido. Ele está falando as únicas pessoas que recebem a presença do Espírito de Deus no universo, em todos os níveis de existência, são as pessoas que Ele escolhe, e primeiro escolhe como servo, e depois Ele permite que o Espírito dele, a realeza, penetre na interioridade desta pessoa. No verso 28 ele diz, a minha aliança é com Davi. Ele diz, jamais se quebrará. Aleluia. Ele está dizendo, eu não quebro aliança. E aí esta palavra pervade todas as escrituras e vai até o Apocalipse. Quando vamos separar teologicamente isso, nós vamos entender o seguinte: a fidelidade excepcional, perfeita, só Deus tem. E nós vamos dizer as medidas da nossa fidelidade. Mas esta fidelidade de Deus, ela persiste. Nós, infiéis, muitas vezes somos. Mas a fidelidade de Deus nunca, jamais acaba. Existe alguém aqui que confiou no Senhor e Deus te abandonou? Pastor, estou passando por momentos difíceis. Saiba que Deus é fiel. Eu vou lhe mostrar algo interessante mais à frente. Uma coisa que Davi deve ter ficado impressionado, e você talvez fique, eu fico constantemente impressionado com isso, pelo entendimento que eu tenho, é como que Deus, o que eu sou para merecer um pacto tão firme, uma aliança tão forte. Não sou eu merecedor. Não sou eu merecedor.
Mas o que Deus está fazendo na vida de Davi, relacionando também aqui você e eu? Deus está buscando uma pessoa para uma tarefa específica. Então Deus, quando escolhe você, Ele escolhe você e me escolhe para uma tarefa específica. Tarefa esta que ninguém pode fazer, porque ninguém mais é igual a você. Isso é algo fantástico, maravilhoso. Esse momento de Samuel aqui, nesse primeiro capítulo do 16º capítulo de Samuel, verso 1, que Deus aqui escolhe um rei. Deus está precisando de um rei. Deus deu oportunidade ao povo. Deus deu oportunidade ao povo. Então Deus falou assim, Deus permitiu que o povo escolhesse um rei. Saul, o primeiro rei de Israel, Deus não escolheu. Deus olhou para o coração de todos os homens de Israel e buscou a sua inclinação e falou: vou dar um rei como que vocês querem. Um rei arrogante, um rei soberbo, um rei extremamente bem abençoado, de bons aspectos, de ótimo aspecto. Saul era aquele homem tão bonito que se destacava. Quando eu olhava assim, uma multidão, está lá Saul, era o cara. Mas era um rei segundo o coração, e o povo gosta dessas coisas. Isso dá ibope, você sabe disso? Arrogância dá ibope, violência dá ibope, soberba dá ibope. Veja como os soberbos são aceitos pela comunidade. Veja como aqueles que são arrogantes, eles conseguem se projetar e conseguem atrair multidões, porque a multidão gosta dessas coisas, tem prazer de ver aquele carro maravilhoso, aquela casa extraordinária. Então nós, como seres humanos, nós temos esta tendência humana de querermos um humano que seja o top. E muitas vezes a gente fala que não gosta, mas a gente gosta. Falando humanamente falando. Interessante que quando Jesus veio, Jesus diz na Bíblia que ele não tinha aparência nem formosura. Isaías disse: olhamos-lo e nenhuma beleza víamos que nos agradasse. E esse rei foi um problema sério. Então, aqui, eu estou dizendo com isso, pastor? Eu estou dizendo que o senhor está dizendo, eu estou dizendo o seguinte: que Samuel, ele vai a Belém. Deus não tinha nem como orientar Samuel. Samuel era um homem santo, mas Deus não podia falar coisas fora do tempo, porque ele nem ia ter capacitação para fazer. Ele tinha que ouvir na hora. Infelizmente nós somos assim, né? Eu vou falar com Samuel na hora exata para ele não titubear, porque senão ele vai titubear. Eu vou falar com Samuel na hora. Se eu falar antes, olha, eu escolhi um dos 7 filhos, o menor, o pastorzinho de ovelha, tal, ele não vai dar conta, o entendimento dele não vai pegar. Então eu vou falar para ele que eu tenho um sonho, que eu escolhi um dos filhos, eu escolhi Davi, queridos, e Deus escolheu Davi para cumprir o seu sonho. Será aquele escolhido homem em toda a terra com as características mais parecidas, que chega mais próximo ao coração de Deus de todos da terra para aquela função? Entenda isso. A questão é: eu tenho um chamado, eu sou diferente, então para aquilo que Deus me chama, eu sou especial. Fala comigo: para aquilo que Deus me chama, eu sou especial. Querido, murjam este homem. Você murjam esta mulher. Você
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, a ideia aqui é: quais as características que eu preciso ter para ser de fato um escolhido? O primeiro nível é o chamado, segundo nível é o escolhido. O Espírito Santo quer nos levar a perceber isso. 3 características que atraíram os olhos de Deus para aquela criança, que mexeram com a interioridade de Deus com aquele jovem, que fez Deus dar uma viravolta de 360 graus. E Deus falava: não, é isso. Ele tem algumas características que são fundamentais, que mexem com a interioridade de Deus. Eu quero apresentar 3. Ele tem muitas outras, mas eu quero apresentar 3 características. Primeira característica dessa tão fantástica ideia de Deus em chamar você e escolher você. A minha primeira característica do escolhido é uma que Davi tinha. Ele foi um homem de força de vontade. Deus procura pessoas que tenham vontade forte. Queridos, para andar no reino de Deus tem que ter vontade forte. Você precisa utilizar toda esta capacidade que você tem de perseverança, de capacidade que você tem de andar nos caminhos que você tem andado, nas vitórias que você tem tido, duplicar e colocar isso nas coisas espirituais. Fala: eu tenho vontade forte. Então Deus busca pessoas assim, com vontade forte. Davi era assim. Davi tinha vontade, a vontade dele era esbanjava vigor. Algo interessante, quando Davi dizia assim: eu vou fazer uma coisa, ele fazia. Ele fazia. Davi viu um leão logo no começo da sua caminhada. O leão ia comer as ovelhas, e ele disse: eu vou matar esse leão. E matou. Como é normal, veio outro inimigo maior do que o leão, mais forte do que o leão, um urso. E Davi, quando viu o urso, ele disse: eu matei o leão, mas eu vou matar este urso. Então ele foi e matou. Essa sequência, quando esse determinismo naquilo que precisa ser feito, ali entra Deus na história. Deus não entra e forma a pessoa forte para a pessoa ir. Não, é lindo que a pessoa recebe a força e a autoridade de Deus para resolver aquela situação. Davi viu um gigante maior do que o urso. Ele disse: eu vou matar esse gigante. Menino, Deus foi com ele. Ele matou. Davi protegeu um homem, e esse homem era um homem maligno. Conta a história, ele tinha uma mulher chamada Abigail. Davi viu Abigail, e Davi disse: eu vou casar com essa mulher. E ele foi: casou. Vontade. Davi viu outra mulher, Betseba, homem de vontade forte. Ele viu aquela mulher e falou: eu quero essa mulher. Trouxeram a mulher, e ele se relacionou com a mulher. Eu quero essa mulher. Então, para o bem e para o mal, Davi tinha uma força de vontade. Oxalá que todas as nossas forças de vontade realmente tenham uma direção certa, mas a nossa fragilidade, a carne, muitas vezes nós teremos vontades diferentes. Só Deus para tratar com as decisões e a força de vontade de alguém determinado. E Deus trabalhou com a força e a vontade de Davi.
Deus estava querendo este homem e haveria de tratar. Você acha que Deus, quando fala para sempre, na primeira pisada Deus joga fora? Quando o filho é filho, podemos até corrigi-lo, mas não jogamos fora. Você troca o teu filho? Você troca o teu filho? Quanto vale o teu filho? Teu filho faz alguma coisa e você joga fora? O que você faz com o teu filho? Quando era criancinha, ele está lá tão bonitinho, tão cheirosinho, daqui a pouco vai cheirar mal. O que você faz? Joga fora? Vai acontecer um momento que ele vai cheirar mal? Parece que isso é uma profecia. Parece que é uma profecia. Vai passando muitas vezes, você vai olhar para o teu filho, depois de grande, vai estar cheirando mal. O que você vai fazer? Vai matar? Vai cortar? Ou vai limpar? Ou vai deixar do jeito que está? O que você acha? Teu filho está cheirando mal, ou fez alguma coisa. Lá quando crescia você limpava, e depois quando cresce? Tem que ir lá limpar de novo. Conheço um testemunho de um senhor que ele foi criado com muita disciplina. E ele ficou já de certa idade, que tinha uma mãe bem velhinha, de uns 90 anos. E chegou numa altura da sua vida e ele se desviou e se distanciou da sua mãe. Fez aquilo que não era agradável aos olhos de sua mãe. Um dia ele vem visitar a mãe e quando ele entra na porta, a mãe olhou bem velhinha, olhou para ele e falou: filho, entra no quarto. Ele entrou no quarto. Ela falou: abaixa as calças. E ele começou a chorar. Pegou uma vara, sem força nenhuma, batia. E ele chorou como nunca chorou. A mãe corrigindo o filho. Essa ideia é boa. Queridos, Deus tratou com este homem, porque ele era um jovem assim, resolvido. Se ele resolvia matar o gigante, ele matava. Ele não tinha medo, ele tinha coragem de ir. Ele conhecia o Senhor, ele conhecia o Deus que lhe dava valor, mas ele também conhecia as suas habilidades. Ele sabia a atividade que ele era bom, e ele sabia onde e por que Deus o escolheu. Isso no Evangelho é coisa tremenda. Nós precisamos aprender a saber o que eu faço de bem e colocar aquele talento à disposição de Deus. Deus está vendo. Quem é escolhido de Deus? Levante a sua mão aqui. Deus está vendo o que você está fazendo com o teu talento. Deus está vendo. Na verdade, Deus lhe deu uma função no reino, seja ela simples, seja ela grande ou pequena aos teus olhos. Para Deus todas as funções são iguais. E Deus disse: eu quero fidelidade de você. Davi aprendeu a desenvolver o seu talento. Então nesta área eu tenho facilidade. Ele começou a aprender na questão de arma. A primeira arma que Davi aprendeu a manejar, e ele deve ter feito isso milhares ou talvez milhões de vezes, foi com a funda. Ele tinha uma armazinha ali e tal, quantas horas e horas, treinando. Deus chama a pessoa e está ligado ao chamado talento. E nesse talento há uma responsabilidade.
Então, na visão de Jesus, com relação ao chamado de Deus, é coisa muito séria. Ele diz que Deus, quando Ele chama uma pessoa, Ele deu talento àquela pessoa, Ele vai exigir, no mínimo, o dom. Ele vai exigir. O que você fez com o teu talento? Então, diz a Bíblia que é um tipo de pessoa, é Jesus que fala isso, que é um tipo de pessoa que pega o talento dela, esconde o talento dela. Fala, muito bem, eu já vi, Deus é severo. Ele é severo. Por isso que eu digo, Deus não quer isso. E Deus vai se ira contra esse tipo de gente. Porque isso é motivado pelo medo. E o medo é motivado por um espírito de insegurança chamado covardia. E não há desculpa diante de Deus, queridos, não há desculpa diante de Deus, não há desculpa diante de Deus, eu não porque, eu não por lá, eu não por cá, não há desculpa. Porque eu sou imprescindível. Eu e você somos tão valorizados, que é peça única. Fala para o seu irmão, você é peça única. Essa não tem igual. Queridos, Davi tinha essa força de vontade. Ele animava, então Deus falou, é esse mesmo. Davi fez uma aliança com Deus, mas Deus faz uma aliança com ele, e Deus fala, para sempre, para sempre, para sempre. Acho que Deus não via os defeitos, os equívocos de Davi? Claro que via. Mas Deus não é simplório. Deus conhece eu e você, Deus conhece a nossa natureza. Queridos, Deus está buscando homens e mulheres com força de vontade. Quem se candidata a ser escolhido por Deus, diga amém, Jesus. Aleluia. Então Ele vai trabalhar conosco. Para aqui nessa divisão, senão veja a segunda coisa que atrai o coração de Deus. E Davi tinha extraordinariamente, ele era rápido para resolver conflitos. Rápido. Davi, ele não ficava remoendo um problema por muito tempo. Dá para perceber nas entrelinhas, quando estudamos a biografia de Davi, que por menos de 30 minutos ele já tinha uma saída. Porque o problema pode abater. Houve um momento que ele foi numa empreitada com os seus homens para uma guerra, e todos os familiares do exército que ele estava, estavam numa cidade. E vieram os amalequitas e tomaram aquela cidade e levaram todo mundo. Quando ele chegou, não tinha mais ninguém. Os homens de Davi ficaram tão revoltados que quiseram matá-lo. Diz que Davi se recolheu e diz a palavra: Davi se fortaleceu em Deus. Querido, Deus é uma coisa impressionante. É quando estamos perplexos, a gente se conhece o Pai, clama pelo Pai, chama pelo Pai, e deixa o Espírito de Deus penetrar na nossa mente, no nosso coração, acalmar. Porque uma mente sóbria, uma mente equilibrada pelo Espírito de Deus, tem uma saída ao instinto de Deus. E a saída ao instinto de Deus é o milagre. Queridos, é impressionante como Davi era rápido. Há um gigante desafiando. O gigante estava desafiando o povo de Israel há 40 dias. E ele dizia: quem há homem aí, há homem aí. Davi foi tão rápido, só ouviu e falou assim: aqui, sou eu. Rapidamente. Ele sabia que Davi tinha entendimento de que ele teria que agir rápido,
porque senão ele perdia. Uma pessoa inteligente e uma pessoa chamada para ser líder, uma pessoa chamada para fazer uma tarefa na obra de Deus, precisa ser uma pessoa rápida para resolver conflitos. O conflito não pode ficar, meu marido fez isso, agora eu vou fazer isso, aquela pessoa fez isso, agora eu vou fazer isso. Essa coisa de doença, isso é doença emocional. Eu tenho que ser rápido, eu tenho que driblar, eu tenho que ser rápido. Fala comigo, eu tenho que ser rápido. Tem que ser rápido. Muita gente fica dando volta ao problema. Passamos um mês dando volta ao problema, e aquilo vai trazendo confusão. No capítulo 12 de Jeremias está envolvido num problema na sua mente, que é real mesmo o problema, mas ele está tão envolvido com o problema que ele criou uma confusão teológica. O problema era esse. Ele falou assim: como é que os que fazem mal estão crescendo e desenvolvendo? Eles estão destruindo a terra, eles estão acabando com os animais. O Senhor permitiu isso? E eu estou aqui desse jeito. O que está acontecendo comigo? Aí ele apresenta uma queixa diante de Deus. É um texto extraordinário, muito rico. Aí Deus responde a ele. Ele falou: Jeremias, se em terra de paz você está inseguro, o que você vai fazer na floresta do Jordão? Se correndo com homens que vão a pé, como que você vai competir com os que vão a cavalo? Deus está falando para ele: Jeremias, se você está frouxo agora, se você está desanimado agora, se você está dominado por este conflito agora, eu estou dizendo para você, esse conflito é pequeno diante dos conflitos maiores que virão sobre você. Essa peleja que você está tendo, Jeremias, essa peleja que você está tendo é muito frágil. Você está perturbado com pouca coisa, Jeremias. Virão problemas mais difíceis. Deus trabalha no nosso psicológico para entender uma coisa. Eu tenho que aprender a vencer o milhão, vencer o luxo, vencer o gigante e continuar vencendo. Uma coisa que Davi aprendeu, e é verdade isso na vida dele, você pode dizer algumas coisas, mas isso não é real. Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca! Porque ele é rápido nisso. Ele fazia as coisas rápidas, ele vencia os conflitos. Então vem aquela situação: eu vou me prender isso, eu vou me mover por isso. Não. Por que Deus faz isso? Porque Deus te deu capacidade de vencer este pequeno conflito, e mais ainda, esse conflito será um trampolim para você ter mais força para vencer um outro conflito, e assim vencer um outro conflito, e vencer um outro conflito, porque a ideia de Deus é que você seja um vencedor. Fala para o seu irmão: a ideia de Deus é que você seja um vencedor. Em terceiro lugar, e última divisão, quando o pastor pregava lá, quando ele falava a última, me dava um alívio. Davi era rápido para se arrepender e mudar. Deus gosta de pessoas muito rápidas nisso. Esse era uma das coisas que mais Deus apreciava nele. E você e eu temos que aprender isso. Quanto tempo você se demora diante de uma deslize para você se arrepender, pedir perdão e voltar? 1 ano? 3 meses? Você deu um deslize. Eu conheço muita gente que dá um deslize, abandona Jesus. Agora, quanto tempo você demora? Fiz uma análise para você. Ou você nem se arrepende. Isso é uma coisa tão interessante. Davi muitas vezes se equivocou. Quando eu me equivoco, quando eu peco, o pecado vem pertinho de mim. Se eu não resolvo isso rapidamente, o pecado fica próximo, não se afasta, e vai trazendo confusão, cresce.
o pecado vai crescendo, vai dominando, e a pessoa nem sabe que está sendo dominada muitas vezes. Nem sabe. Por isso que Deus traz o confronto. Deus traz o confronto. Não é fácil você ouvir Deus. O pastor Luciano agora depois falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: se o Espírito Santo, que você diz que é Espírito Santo, está falando sempre com você e não te confronta, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te confronta. E é verdade. Você está dando certinho, Deus não está falando nada com você, ou está falando só: continua, meu servo, cuidado. Cuidado. O Espírito Santo confronta o erro, o pecado. Queridos, é uma coisa muito interessante aqui. Davi, ele aprendeu a arrepender-se depressa. Errou imediatamente. Imediatamente tenha essa decisão, este coração perdoador, este coração liberador, este coração eu libero. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Uma decisão deve ser na mesma cadência para todos, imediata. E você vai entrar nessa guerra e vai se humilhar. Então, o que eu estou dizendo para isso? Essas três características chamam o coração de Deus. Primeira, vontade firme. Segunda, rápido para resolver o problema. Terceiro, rápido para se arrepender e para mudar. Você foi feito por Deus. Você é um ser único. Extraordinariamente único. Você foi feito para um propósito eterno de Deus. Você não foi feito para comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar. Você não foi feito só para isso. Aliás, é uma grande falta de sabedoria viver fazendo assim. Você foi feito para fazer o que Deus quer que você faça. Então isso é uma coisa muito interessante, esta ideia. Eu sou feito por Deus. Deus tem um sonho sobre a minha vida. Queridos, na eternidade, lá quando nós passarmos para o tempo em que a morte for vencida, a morte é nosso inimigo e ela vai ser vencida para a eternidade. Você vai entender isso. Um dia vai cair a ficha. Oxalá cair a ficha hoje. Quem está caindo a ficha hoje? Levante a sua mão. Quem está entendendo o que é cair a ficha? Tem muita gente aqui, Roti, que nem sabe mais o que é cair a ficha. Porque nem sabe mais o que é ficha. É uma expressão. Aquela fichinha a gente punha no telefone, lembra aquelas moedinhas?